Podemos. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno dos seus ensinamentos. Rogamos a Ti, Senhor, a Sua divina misericórdia para todos nós, encarnados e desencarnados, que acompanhamos, Senhor, todo esse trabalho de Allan Kardec, do Livro dos Médiuns. Por isso, agradecemos hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, na Tua paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então, podemos seguir. Livro, Caminho, Verdade e Vida, o Cego de Jericó. Dizendo que queres que te façam? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Eu só vou fazer um comentáriozinho. Muitas vezes nós nos colocamos, na maioria das vezes, né, nós estamos encarnados, como esse cego de Jericó. Os problemas que vão surgindo, nós não temos plena visão da onde nós vamos chegar e o que é necessário aprendermos com esses obstáculos. Aí nós, nesse momento, somos esse cego que precisamos sempre voltar ao Senhor e pedir para que possamos enxergar. Porque já que tudo nessa encarnação, na vida nossa, na encarnação ou até mesmo desencarnado, tem um sentido para Deus, tem um ensinamento que contribui para nos melhorarmos. Enquanto nós estivermos cegos no ódio, no desamor,
aí a gente vai se manter como esses cegos de Jericó. Era só isso. Mas é por aí mesmo. É uma cegueira espiritual que a gente vive, que a gente não percebe ainda. Mas vamos tentar desbravar aqui, porque assim, é, é muito difícil pra gente, né? Quando você tá, por exemplo, como é que você explica pra alguém como que anda de bicicleta? Como é que você explica pra alguém como se equilibra numa bicicleta? Eu nunca vi alguém conseguir fazer isso. Eu digo, até mesmo colocar num texto. Como é que você escreve? Olha, se equilibrar na bicicleta é assim. Não, você chega pra pessoa e fala, você vai ter que aprender fazendo. É porque não é que não exista a possibilidade de explicar o equilíbrio físico. Não existe a possibilidade de escrever equações matemáticas, equações físicas de equilíbrio e de dinâmica para explicar o movimento. É claro que é possível. É óbvio que é possível. Mas isso não faz com que você aprenda a andar de bicicleta. Você pode ser um exímio matemático, um exímio físico, saber calcular as possibilidades, todos os ângulos, todos os desequilíbrios que você pode fazer em cima de uma bicicleta. Mas isso não faz de você ser capaz de pilotar a bicicleta. Existe uma distância muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Então, por que está voltando a fita profundamente, né? Porque todos os intercâmbios básicos essenciais com a divindade começa pelo princípio mais essencial, a nossa relação primeiro com Deus. É esse o problema. A nossa relação que a gente tem com Deus. Se você acredita que Deus maltrata, pune, prejudica, alguém fez coisa errada, agora vai sofrer e eu vou te maltratar? Se não sou eu que faço pessoalmente, eu crio um monte de leis e mecanismos automáticos, como se fosse uma placa com uma mola. Você virou para a esquerda, a placa e a mola vai disparar e vai acertar seu rosto. Não foi Deus, não foi ninguém. Você que seguiu para a esquerda e a placa acertou seu rosto e te deu uma cacetada. Se você acredita em punição, é um sentimento tortuoso, porque Deus, em hipótese alguma, vai ficar punindo os seus filhos. Você não pega uma criança de 4 anos de idade e fala o seguinte para ele: olha só, lembra que você rabiscou minha parede? Lembra que você fez isso assim assado quando você era criança? Lembra que você pegou aquela caixinha de música que eu tanto gostava e jogou no chão? Não lembra, não? Não importa. Agora você vai pagar. Não é isso. Eu sei que é um choque cultural. Existe um choque cultural dentro da própria doutrina espírita. Né? Você entra na doutrina espírita, isso não quer dizer que você conseguiu desvendar o mistério que é o Consolador prometido. Porque o que Jesus vem explicar à Terra é que Deus não pune, Deus não castiga. Você é o operador contínuo do que você faz com você mesmo. É isso que é chocante. Ninguém consegue perceber a autonomia que você tem. O grau de autonomia é tão grande, que chega a assustar. A maioria iria se assustar. Então, mas não tem ninguém controlando o mundo? É claro que tem milhões, bilhões de espíritos controlando, exercendo a vontade do Pai. Não é por acaso que a gente vai observar na natureza, observar tudo que está à nossa volta, um mundo extremamente controlado, extremamente regulado. Passa séculos e séculos e a variação térmica do planeta não passa de 2 graus Celsius. Eu sei que isso é um tema polêmico, mas olha o histórico, você fica chocado. Meu Deus do céu, imagina se eu fosse tentar controlar a temperatura de uma panela, eu não ia conseguir. Se eu fosse tentar, quem conhece um pouco de laboratório, vá para o laboratório, tenta controlar um experimento, mais ou menos 1 grau Celsius. Algo bem pequenininho, do tamanho de uma palma da mão, você não consegue controlar, é extremamente complexo. Como é que alguém consegue? Como é que um planeta chega a esse nível de equilíbrio histórico, térmico, de mais ou menos 2 graus Celsius? Então, nós temos que começar a observar a perfeição que tudo foi elaborado. E essa perfeição, é lógico, é a marca registrada do seu artista, desse grande artífice. Existe uma inteligência por trás, elaborando e controlando tudo. É lógico que todos estão colaborando nesse grande empreendimento, seguindo a vontade do Pai.
Só que a gente cismou que nós fomos criados sem objetivo. Todo mundo está achando que foi criado por ter sido criado, né? A pessoa está lá lendo, por exemplo, o livro de Moisés, está lá observando a historiografia bíblica, não importa qual história você vai observar, o sentimento é o mesmo. Olha só que sentimento estranho. Deus te criou, e Deus te criou. E na Bíblia não diz por quê. É o porquê que é o problema. Que ele me criou, eu sei, eu estou pensando, se eu penso, eu logo existo. Eu sei que ele me criou. Mas por quê? Para quê? O porquê e para quê é a nossa essência. É óbvio que ele criou para objetivos claros, para métricas muito bem consolidadas, galáxias afora. Todos vão ter que alcançar o nível adequado de amor e sabedoria. Fomos todos, e a única religiosidade da Terra que explica isso é a doutrina espírita, é o consolador prometido. Você não foi criada perfeita, você não foi criado perfeito, você não foi criado sabendo amar, você não foi criado com inteligência. Todos foram criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Simples no sentido de não ter capacidade de articular sentimentos sofisticados. E ainda não temos. E também ignorantes, por não saber como praticar um bem, não saber por que você está aprendendo coisas. Nossa, eu aprendi tal conhecimento, eu aprendi a fazer mesa. Aí você acha que você aprendeu a fazer mesa para ganhar dinheiro. Você acha que é só isso. Você não acha que você tem um papel fundamental no grupo onde você está vivendo. Você acha que você não tem um papel fundamental como trabalhador de Deus, operando no meio de campo em que você vive. Você não acredita nisso ainda. É isso que está acontecendo com o cego de Jericó. É essa falta de visão. Visão de destino. Todos nós estamos sendo treinados e capacitados. Poxa, mas eu não gosto, porque, poxa, eu vou lavar a louça, eu fico chateado. Sim, eu sei que fica. Mas você vai lavar a louça até o último dia da sua vida. Poxa, mas quando eu vou tomar banho eu fico chateado, porque tem que tomar banho, me esfregar as costas. Meu braço não alcança. Meu braço não alcança as costas. Eu tenho que pegar um esfregão, eu tenho que pegar uma escova grande, eu tenho que dar um jeito. Minha orelha fica oleosa, tem que ficar lavando a orelha. E dá um trabalho danado. Pois é, você vai ter que tomar banho até o último dia da sua vida, encarnada aqui na Terra. Depois de desencarnar, não mais, né? Você não tem mais corpo físico, você não vai precisar mais tomar banho. Mas você vai sentir falta desse rigor cíclico. Alguma coisa está te convidando. Aprenda a fazer as atividades por amor. Não fique esperando alguma coisa em troca. Não fique esperando benefícios. Passa a sentir a vida de um jeito diferente. Então é isso que basicamente... Não foi à toa que Jesus falou essa frase, né? É claro que se o seu coração ainda está aprisionado com punição, você acredita em punição e deseja punição, você escuta essa frase e você acabou de adentrar na doutrina espírita, sabe o que você vai falar? É lógico que Jesus está vendo todos os erros dele, todos os pecados, todos os absurdos que ele cumpriu. Você também vê do seu filho, de uma criança. Você chega para o seu filho, você quer almoçar? Que absurdo é esse? Você quer almoçar, seu danadinho? Você fala isso para os seus próprios filhos? Seu danadinho, você quer almoçar, Tu vou pensar se estudou comida. Você fala isso com seus filhos? Não. Não deveria, né? Porque não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Se você quer fazer aquelas almas que estão sob sua tutela evoluir, você não vai maltratar elas. Você vai educá-las. Você vai desenvolvê-las. Por que você acha que Jesus então falou essa frase? Então você escuta essa frase no meio espírita durante décadas e você fica pensando, Jesus nunca falaria com essa intenção. A nossa ausência de sentimento narra em inúmeros comentários dentro do meio espírita, dizendo o seguinte, tá vendo? Jesus estava vendo todos os erros dele do passado. Mas foi Jesus que falou que o amor cobre a multidão dos pecados. Se ele cobra a multidão dos pecados, é a multidão mesmo. Ele pode ter assassinado 1000 pessoas. Isso não quer dizer que ele vai ser assassinado 1000 vezes. Isso não existe. Isso é uma psicose alucinada que surgiu
que não tem a ver com a doutrina espírita. É uma doutrina espiritualista, que é lá do grupo, lá dos indianos. Os indianos acreditavam nisso, que você reencarnava para sofrer, para ser maltratado. Você fez a coisa muito ruim, você volta como uma lesma. Acreditava até em regressão, você retornar para o reino animal. Isso não existe, isso não é Allan Kardec. Ok? A gente precisa ter esse divisor de águas. Eu sei que eu vou ser crucificado, as pessoas vão me bater, vão me maltratar, vão querer me destruir, que não sei o quê, vão querer... Pode continuar, não tem problema nenhum. Eu vou lutar até o último minuto para dizer: a Gênese foi adulterada. Já provaram, acabou. Foi provado já no original, em francês, da quinta edição para frente, ela foi depositada uma quinta edição que nunca existiu. Kardec nunca depositou uma quinta edição. E qual foi a parte que retiraram do livro A Gênese? Quando ele explica a autonomia que você tem em desenvolver a si mesmo. Porque ninguém vai desenvolver você. Deus vai fornecer todos os recursos. Por exemplo, quando você é pai e mãe e você tem que educar seus filhos, você tem que ensinar a ler e escrever, você tem que aparar, tem que ensinar isso, ensinar aquilo. Você faz, você se esforça, você compra recursos, mas você pode jogar vontade dentro da pessoa? Você pode embutir vontade? Peraí, deixa eu abrir a caixinha onde eu jogo vontade e a pessoa passa a ter vontade de querer aprender. Você não pode fazer isso. Você só pode criar os meios para que a pessoa se sinta altamente amada, reconhecida, valorizada, como deve ser a outra criação divina, que é o próximo. Né? Nossos filhos são nossos próximos, esposa, marido, todo mundo é próximo. Então nós temos que compreender essa essência da que a doutrina espírita vem explicar, que o Consolador prometido vem abrir e descortinar essa visão e raspar os nossos olhos. O Consolador prometido, ele também tem a missão de raspar e tirar essa catarata que a gente enfiou no olho. Tudo que a gente passa com dificuldade, mas foi Deus que está me punindo. Eu não quero dificuldade, mas você já parou para pensar que nessa dificuldade é que você vai conseguir superar certos obstáculos? Nós discutimos aqui e conversamos sobre isso. Eu sei que eu vou voltar a falar nisso. Eu sei que eu sou repetitivo, mas eu adoro repetição. Eu acho que a gente aprende por repetição. Eu falo isso todas as vezes, eu acho, quase, e vou voltar a falar. Quais são as 3 obrigações fundamentais de cada um de nós, estando no corpo físico ou fora dele? Esquece esse negócio de corpo físico. Corpo físico é uniforme de trabalho. Você continua progredindo estando no corpo físico ou não. Basta ter boa vontade. Então, quais são os 3 pilares fundamentais? As 3 obrigações que todos nós temos. Pedir, buscar e bater. Não sou eu que estou falando. Quem explicou essa página, explicou essas frases foi Emmanuel, em outra página mais lá atrás. Mas aquilo me marcou profundamente, porque foi muito educacional e muito coerente e muito direto. Pedir, buscar e bater. O que significa pedir? Você vai pedir caminhos novos para se transformar. Você já não se aguenta mais. Quando que você começa a desenvolver a regeneração? Quando você começa a querer alterar quem você é. Caramba, não é que eu sou super impaciente e não percebia? Caramba, não é que eu sou super vaidoso? Caramba, não é que se alguém falar isso de mim, eu fico chateado? Então tem uma pinta de orgulho pesada? Eu não quero mais ser assim. Eu quero continuar mantendo meu coração valoroso e bondoso para avançar. Eu preciso ser estimulado a perceber essas questões para me transformar. Então você vai pedir ajuda, Senhor, eu quero me transformar. Esse é o pedir. Então a questão é, você sabe o que você está pedindo? O que queres que eu te faça? Você tem certeza o que você está pedindo? Porque Jesus sabia que quem pediu aquela cegueira foi ele mesmo. Quem pediu para vir cego foi ele mesmo. Recentemente que eu digo tem 2 meses, eu citei isso aqui no estudo, eu gosto às vezes de ver jornais, as coisas mais destruidoras da notícia, do noticiário, porque são muito educativos. Aí tinha lá um rapaz, né, que ele nasceu sem os 2 braços. E ele foi preso pela polícia que ele estava cometendo um assalto.
Aí você pensa, todo mundo pensa assim, não, ele venceu os braços porque Deus é que maltratou ele, que arrancou os braços dele porque ele é um ladrão. Não, você não está entendendo. Ele não consegue, ele sente uma dificuldade absurda. E como ele não ama, ele prefere se auto-maltratar. Deus não maltrata ninguém. Deus faz com que você viva a sua consciência. Deus faz com que você viva e conviva com o seu grau de amor que você tem no seu coração. Se você não perdoa o próximo, pode apostar você não perdoa a si mesmo. Se você não ama o próximo, pode apostar você não ama a si mesmo. É esse o grande gargalo. Você está sempre convivendo com você mesmo. Você está sempre confrontando você com você mesmo. O tempo todo você está animando a sua consciência e testemunhando o que você mesmo gera de resultados. Então não tem tribunal, não tem ninguém para te acusar, a não ser as pessoas que você maltratou, que podem ir atrás de você para ficar te acusando. Mas no fundo, não tem julgamento nenhum. Os espíritos superiores nos reconhecem como crianças espirituais. Observa para a gente e observa como nós somos infantis, ainda com relação aos sentimentos. Como ainda não aprendemos o básico do básico do básico do básico do amor. A gente se ofende com extrema facilidade. A gente fica chateado com extrema facilidade. Por quê? Por que desligar o seu coração em continuar amando e servindo onde Deus te plantou? Por que a gente faz isso? Então, quando ele pergunta o que queres que eu te faça, não é porque Jesus está observando o passado dele e falou isso com ironia, com deboche, não, ou com escárnio. Não foi esse o contexto. Não foi esse o contexto. Porque a frase está falando aqui bem clara. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Interroga com amor. Então a gente tem que começar a observar o peso que Emmanuel dá para a frase. Ele interroga com amor. O que queres que eu te faça? Você pediu para vir são, aí você maltratou. Aí pediu para vir não sei o quê, você maltratou. Agora para vir cego, e você maltrata. Nós somos assim. Nós estamos o tempo todo nos maltratando. Olha o volume de pessoas cometendo suicídio porque não sente nenhum princípio da vida, não acredita que existe um objetivo real aqui na Terra. Então, só para fechar aquele assunto que eu falei que eu gosto de ser repetitivo, pedir, buscar e bater. Encerra-se nessa frase todas as obrigações que temos para conosco mesmo, né? Todas as obrigações que temos para com o próximo e que temos para com Deus. Okay? São 3 grandes obrigações. A primeira, pedir para se transformar. Você só pede para transformar aquilo que você acha que está ruim. Você manda reformar uma estátua que você tem no seu quintal, ou você manda reformar um quarto que você acha que está perfeito. Não. Só quando você se deparar com as imperfeições e passar a percebê-las, conhecendo a si mesmo, é que você vai querer restaurar o seu quarto. Não vai jogar no chão, né? O quarto está construído. Você não vai jogar no chão, você vai restaurar. Você vai regenerar. Por que o planeta vai se tornar um planeta de regeneração? Vai sair de provas e expiações para regeneração. Qual é a grande diferença? Consciência. Hoje, provas e expiações, você vai só vivenciando você de si para consigo. Você é zangado e gosta de maltratar, gosta de brigar, você começa a viver esse clima durante várias encarnações. Até você para e fala assim, eu não me aguento mais. Eu acho isso insuportável. E eu não quero mais viver assim. Basta. Eu quero me transformar. Eu quero me regenerar. Isso não está me fazendo bem. Porque ninguém vai te avisar que está fazendo mal, não. Isso que é assustador. Ninguém vai te avisar. Porque você não quer prestar atenção. E ninguém que está te orientando. Porque todos nós, como já estudamos lá no ESD, lá atrás no comecinho do ESD, falava sobre o espírito guia, ou o anjo da guarda, seja o nome que você quiser dar. Deus outorga, você vai reencarnar? É um planeta de provas e expiações? Existe uma alma muito superior aos nossos recursos morais e intelectuais que estão nos guiando. Ele não tem opção. É uma outorga divina.
Você vai guiar agora fulano. Aqui, deixa eu pegar o nome aqui. Ó. Você vai guiar a Ana. Você vai guiar a Vanessa. Você vai guiar a Sandra, a Márcia, a Levi, a Paloma. Cada um individualmente é guiado por um espírito superior. Só que a gente às vezes não quer ouvir. A gente ficou ofendido, a gente quer bater de volta. A gente ficou angustiado, a gente quer reagir. Eu tenho que colocar meus sentimentos para fora. Não, peraí, mas você está pedindo isso. Você está pedindo para ser treinado nos recursos do amor. Quais são os primeiros 3 recursos básicos? Benevolência, indulgência e perdão. Você quer desenvolver esses sentimentos, que é a essência da caridade. Então, o primeiro passo, que é você pedir, eu quero caminhos diferenciados que vão me transformar, me ajuda, Senhor. Eu não quero mais ser quem eu sou. Quando você começa a estruturar essa linha de pensamento, pode apostar, vai acontecer coisas inusitadas na tua vida. Você vai começar a lavar louça, prato quebra. E não sei o que dá ruim. E você fica com angústia. De repente você fica com um sentimento, um pensamento de raiva. Aí você pensa, peraí, mas esse pensamento não é meu. Eu não deveria estar pensando assim. Eu tenho que me transformar. Porque é isso que acontece, gente. Se você quer treinar o perdão, o que você acha que vai acontecer? Você tem que ser ofendido, né? Como é que você vai se treinar perdão se ninguém te ofender em nada? Como é que você vai treinar tolerância e compreensão das imperfeições alheias? Né? Como Jesus compreendia a caridade? Allan Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. Os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa indulgência é tolerância e compreensão das imperfeições alheias. Poxa, então vou ter que conviver com pessoas imperfeitas? É claro! Senão você não vai desenvolver o sentimento da indulgência. Mas você vai desenvolver o sentimento da indulgência só convivendo com pessoas perfeitas. Ou pior, só convivendo consigo mesmo, que você se acha perfeito. Lembra? Se você não reconhece que a obra que você construiu precisa de reforma, você não quer transformar nada. Então, o primeiro passo é pedir. Você vai pedir caminho de transformação. E eu quero aprender a produzir um bem, que é benevolência. Como é que eu faço um bem realmente genuíno? Aí entra a segunda parte, que é o buscar. Pedir e buscar. Aí você que vai ter que buscar. Como se faz um bem? Como se fala com carinho? Né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Você lê de trás para frente, de frente para trás, dá a volta nele 20 vezes. Aí tem um capítulo lá chamado Afabilidade e Doçura. Você fala, que coisa estranha. Estava só bem-aventuranças, afabilidade, doçura. Que coisa esquisita. Aí vai ter uma frase lá inusitada. As marcas da benevolência são perceptíveis pelas marcas que você deixa quando você está agindo e reagindo. Você quer checar se você foi benevolente? Benevolente é a qualidade, né, de quem é bondoso. Você quer ver se você foi realmente bondoso? Você tem que ver se você deixou as marcas da afabilidade, da doçura. Não, foi bondoso assim meio ríspido. Então tem que reformar, tem que transformar, tem que melhorar e tem que buscar aprender como se faz um bem superior ao que você tem capacidade. Esse é o grande problema. É essa ginástica de ter que rasgar as fibras dos músculos da nossa consciência para poder ganhar essa massa de aprender a fazer o bem. Ela não vem de graça. Eu vim com uma inspiração divina de como fazer o bem. Não, você vai vir com estímulo para fazer o bem. Ninguém vai te estimular exatamente como. Exatamente como ninguém vai te estimular. Ele vai deixar que a sua consciência queira elaborar um bem. Queira elaborar algo que vai ser bem para todos. Um bem para todos. E não só para você mesmo. Então começa a mudar a dimensão. O pedir, eu já entendi. Agora eu já entendi o que é buscar. Aí se você aprendeu direitinho a pedir e começou a se transformar, aprendeu a buscar e começou a aprender, né, buscou e conseguiu alcançar recursos de experiências, de colocar o seu coração à prova e desejar um bem, ficar feliz com a felicidade do outro, especialmente se você não alcançar aquele nível de felicidade. Especialmente se você não alcançar. Não tem graça. Você tem que
está se autodesafiando. Você consegue ficar feliz vendo o outro numa condição melhor que a sua? Feliz mesmo. Eis ali a outra criação mais importante de Deus, conseguindo alcançar e se sentir vitorioso em algo. Ele precisa dessa experiência, de bom ânimo. Ele precisa dessa experiência. Você consegue ficar feliz com isso? Ou você só consegue ficar feliz, se sentir feliz, se for a felicidade só para você? Então a gente tem que rascunhar esses sentimentos e trabalhar eles. E buscar como ficar feliz observando a felicidade do próximo. Desenvolver, sua principal preocupação é que felicidade, que ação que eu vou fazer hoje que vai deixar todo mundo feliz. Você chega na pia para lavar a louça e vê um monte de prato. Tem pouco, enche mais. e metade desses pratos aqui são meus. Eu quero é prato de todo mundo. E você lava feliz. Você começa a varrer o chão e pensa, esse chão está limpo demais. Eu quero ver um chão mais sujo que passou milhares, centenas de pessoas, porque eu quero contribuir com essas centenas de pessoas. Porque eu sou um trabalhador de Deus. E Deus quer que eu me organize coerentemente com a vida e com os objetivos divinos. Aí quando você começa com esse sentimento, surge a terceira parte, que é a mais difícil. Que é quando você bate a porta do Pai. Né? Pedir, buscar e bater. Então você bate a porta do Pai e pede trabalho. Senhor Deus, Pai soberano, Criador de extrema beleza, eu quero trabalhar para Ti. Aí você entra na fazenda do Pai, no grande sítio, na grande fazenda, na grande lavoura do Pai. E aí você resolve plantar a uva. Ele fala, não, aqui é milho. Não, mas eu acho que é uva. Você quer trabalhar para mim ou para você? Você quer trabalhar para mim ou para você? Ah, tá bom, desculpa, vou plantar milho. Aí você começa a plantar um milho. Aí ele fala, não é assim que se planta o milho, não quero que você plante assim. Eu quero que você plante esse milho com a cooperação de todos, com a dependência de todos. Eu não quero que você plante e seja independente de todos. Eu quero que você só faça intercambiável. Você vai colocar semente aqui. Você vai pular 2, 3, 4, 5 buracos para botar a semente lá na frente. Ah, mas eu quero botar a semente em cada buraco. Não é assim que funciona. Não é a vontade do Pai. Ah, mas assim eu não quero trabalhar. Tudo bem, meu filho. Volta para aprender. Nossa obrigação para com Deus é reconhecer qual é a vontade divina. E pode ter certeza, a essência de qualquer manifestação divina é através da cooperação. Nós precisamos estar focados e preocupados em tudo que estivermos realizando, pensarmos em cooperação, nada individual. Ah, eu vou desenvolver a fé em Deus, vou marchar para Deus sozinho. Tremendo engano. Religião significa religare. Religare não é religar você a Deus diretamente entre você e Deus. É óbvio que não. Isso foi algo que foi ventilado na sociedade durante décadas e você caiu nesse conto da carochinha. Você só vai alcançar Deus através da criação divina. E adivinha quem é a criatura mais complexa da criação divina? É o próximo. É o próximo. O próximo é a criatura mais complexa. Foi o que mais deu trabalho a Deus. Deus, para criar matéria, como é que foi a comparação lá do Velho Testamento, né? lá do livro de Moisés? Para criar matéria, ele falou, faça-se a luz. Porque é uma comparação de esforços. E para criar a consciência, para criar o espírito, ele teve que soprar, só para ir por 10 minutos. Vamos lá, quem aguenta soprar por 10 minutos? Ninguém. Foi uma comparação humana, de capacidade humana, para entender que foi um esforço realmente grande de Deus para construir a centelha divina, que é o seu próximo. E a gente tem que começar a entender isso, gente. Você quer se conectar a Deus? Tem que se conectar ao próximo, não tem outro caminho, não. Não existe outro caminho. E é isso que é o chocante da história. Então, quando você bater a porta do Pai, pedindo trabalho, você vai aprender a trabalhar segundo a forma que Deus acha que tem que ser feita.
E quem ele enviou para a terra para poder ensinar a gente como que trabalha em nome do Pai? Ele enviou Jesus. Olha, eu vou enviar para vocês o suprassumo, o maior do maior das galáxias aqui residuais das cercanias, uma alma que mais ama em todos os tempos. Jesus de Nazaré, o Cristo. E ele pega e fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? É aquela trave de carro de boi. É aquela trave de carro de boi. Ele está falando o seguinte: eu sou um boizinho sendo conduzido pelo Pai. Eu cumpro a vontade do Pai. O Pai pede para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Pede para ir para a direita, eu vou para a direita. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, mansuetude, né? Ser manso é um aprendizado. E talvez seja o versículo mais complexo de se aprender de todos os sentimentos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É o versículo mais complexo que existe. Você vai estudar isso 1000 vezes e vai ficar com dúvida em 1000 vezes. Porque ele é complexo, porque ele trata de sentimentos que a gente ainda não domina. Então, quando a gente começa a conversar sobre todo esse histórico, de tudo que nós temos obrigações para conosco mesmo, obrigações para com o próximo, obrigações para com Deus, é óbvio que faz todo sentido o que Jesus perguntou. Meu amigo, o que queres que eu te faça? Você já está matriculado no grande projeto, o Filho do Homem. Você já está recebendo tudo. Você tem planeta, você pode manipular fluidos, você tem corpo físico, você tem tudo à sua disposição. Está desenvolvendo a sua inteligência, está desenvolvendo sentimentos. Eu não disse quais são. Está desenvolvendo sentimentos. Né? Por vezes a gente ainda tem que ficar vivendo os extremos. Você às vezes tem que sentir o ódio para entender o amor. Tem que sentir a dor para sentir a ausência de dor. Então, você está desenvolvendo isso tudo. O que você quer mais? Está tudo na tua mão. O desenvolvimento é teu. Tem orientação contínua. Ninguém reencarna sem orientação contínua. Mas você quer dar ouvido? Você quer ouvir as orientações? Você quer ouvir os estímulos? Perdoa. Tolera. Renuncia. Pô, mas eu vou ter sempre que renunciar aos meus desejos. Eu vou ter sempre que renunciar às minhas vontades. Renuncia. Os estímulos surgem. Só que a gente não quer ouvir. Isso eu não quero. Eu quero a minha vontade. Eu sou imperador. Eu não sou criatura, eu sou criador. E aí se esmoca. Como é que você vai tirar isso da sua cabeça depois que você acredita que você é criador, que você não é criatura? Deu ruim, né? Você cria uma série de sentimentos transtornados e fica difícil se esvaziar desses sentimentos. Mas não foi você que criou os sentimentos transtornados? Então a frase faz todo sentido. O que queres que eu te faça? Você está vivendo os sentimentos que você mesmo criou. Você está vivendo o que você queria viver. Esse é o grande efeito chocante que tem quando a gente está convivendo um pouquinho com o Consolador Prometido. Tratar desses assuntos, tratar dessas verdades é muito complicado. Porque é muito mais fácil a gente acusar. Poxa, porque eu nasci em tal país. Poxa, porque eu nasci em tal lugar. Poxa, não se preocupe, você tem que reencarnar várias vezes. Você precisa de muitas experiências para se reconhecer, para se compreender, para se desenvolver. É esse o grande problema. E é claro, desenvolver o sentimento de amor em todas as pequeninas tarefas. Pare de querer eu quero fazer um grande amor, eu quero construir um orfanato, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, para terceirizar para os outros cuidar das crianças, né? E o seu coração mesmo você não vai treinar. Não é esse o objetivo. Claro, você quer montar um orfanato, por favor, monte, fique à vontade. É maravilhoso, vai estimular diversas pessoas, não tem problema nenhum. O que eu estou falando nada vai substituir a sua necessidade de você treinar e capacitar em exercer experiências de amor do seu coração, do seu íntimo para o próximo. Mas eu não quero... vou ajudar um hospital. Nossa, eu não gosto de ver sangue, não gosto de ver problema, não gosto de ver nada, essas coisas assim, nossa, é horrível.
Ué, então não entendi. Você quer ajudar a construir um hospital, mas não quer ajudar dentro do hospital? Então você só quer criar trabalho para terceirizar para os outros. E quando que seu coração vai realmente se revestir de boa vontade para exercer a vontade do Pai? Porque ele está aguardando a sua contribuição. A manifestação do seu coração não é igual ao do outro. Cada criatura foi constituída individualmente. Não existem dois corações que amam exatamente da mesma forma. Não estou falando de intensidade. Eu estou falando de forma. Cada um tem uma particularidade diferente. E isso faz parte da criação divina, né? Então, à frente do magnânimo, dispensador dos bens divinos, porque Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus opera através dele. Vocês recordam lá do Velho Testamento? Né? Deus não habita em templos de pedra fabricados pelo homem. Gente, isso lá no Velho Testamento, isso é antigo. A gente já estudou isso milhares de vezes em outras encarnações. Deus não habita templos de pedra feitos pelo homem. Isso foi quando estava desenvolvendo lá desenvolvendo o Templo de Jerusalém. Quando estava sendo construído o Templo de Jerusalém, quando ele começou a construir o Templo de Jerusalém, foi construído por causa que estava aqui na Arca da Aliança, né? A casinha de Deus, pô, muito humildezinha. Pô, Deus está ali naquela casinha horrorosa, eu estou aqui todo rico, cheio de recursos, eu vou construir um templo magnânimo para ele. Ele merece. Ele é gente boa. Foi assim, por incrível que pareça. Né? E aí chega um médium dos mais famosos do Velho Testamento, não vou me alongar muito nisso, por causa do horário, ele chega e fala, o templo em que Deus vai habitar aqui entre nós, demonstrando a sua ação direta, já está planejada. Ele habitará um corpo de carne. Ele estava falando da vinda do Cristo. Então é impressionante como que até mesmo no Velho Testamento, inúmeros espíritos previram, até em detalhes, né? Se você estuda o livro de Isaías, você fica chocado. O nível de detalhes que aquelas almas receberam sobre a vinda do Messias. Então foi uma promessa muito importante. Né? Estudando o livro A Caminho da Luz, nós compreendemos a historiografia espiritual do planeta. Ok? Mas não vamos dar essa volta de novo, né? Vamos lá. Então, Senhor, que eu veja. Então, aqui tem um problema com relação... Eu quis até marcar aqui, acho que não sei se todo mundo percebeu, né? A multidão que estava em volta tenta impedi-lo de chegar perto do Cristo, recomendando-lhe calar as solicitações. Vão ter várias situações da vida em que você vai se achar que eu não devo pedir isso para Deus. Né? Já temos conversado bastante sobre isso. Você tem que ter o hábito da oração e tem que ter o hábito da prece. São circunstâncias diferentes. Oros é o momento que você fala. Você precisa falar. Oros. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você vai se ouvir pedindo. Né? Ah, Senhor, eu preciso do iate. Eu preciso de um iate cheio de carne, cheio de coisa, que tem que dar festa, tem que fazer isso. Aí você fica, peraí, eu acho que não é isso não. Eu acho que não é isso não. Senhor, eu quero me dar bem, eu quero fazer isso. Ah, mas eu queria tanto que fulano e Beltrano se desse mal. Aí você mesmo vai se reconhecer. Caramba, não é que eu tô com ódio de fulano? Tô com ódio de Beltrano? Os apontamentos irão surgir quando você começar com a tratativa oros, de falar. Falar abertamente o que você sente, o que você quer. Fala abertamente. Não precisa ficar falando em voz alta, gritando no meio da rua, né, gente? É oração, você fala através do seu pensamento. Mas você pode falar. Nossa, fiquei tão chateada com fulana. Fulana falou isso pra mim. Eu quero ver fulana aqui, não sei o quê. Aí você para. Opa, peraí. Eu tô animando sentimentos de raiva de uma situação pueril, boba, mundana. Como é que isso pode afetar os meus sentimentos? Obrigado, Senhor, por ter planejado esse caminho para mim, para eu me conhecer. Você que pediu.
Não foi você que pediu? Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Você pediu e você obteve o caminho onde você vai se perceber. Aí tem aqueles que ficam tristes. Puxa vida, fiquei triste porque me percebi. Eu não valho nada. Eu não presto. Começa, né? A lamentação. Por que a gente vai para esse caminho da lamentação? E de se auto-injuriar o tempo todo? Não é um desculpismo, não, tá? A nossa incapacidade de perdoar o próximo também é a nossa incapacidade de perdoar nós mesmos. E a partir daquela percepção, buscar crescer, buscar se renovar. Então, aonde está falando isso aqui? Exatamente aqui. Uma multidão tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. É o que a gente faz quando a gente para de fazer a prece. É o que a gente faz quando a gente para de orar. Ah, eu não vou orar não, sabe por quê? Eu não mereço, né? Eu não mereço essa relação com o divino. Você é criatura divina. Foi Deus que te criou, você não tem volta. Você já é divino. Você já tem objetivos extremamente importantes, galáxia fora, que você não conhece. Que você só vai conhecer quando você aprender a amar profundamente e tiver um mínimo de sabedoria. Aí você vai entender por que Deus te criou. Aí você fala assim, caramba, não é que era mesmo? Mas enquanto isso, existe uma multidão de pensamentos. E não se engane, boa parte deles são seus. Uma multidão de pensamentos sem se auto-perdoar. Você não consegue se perdoar, tentando impedi-lo ou impedi-la, recomendando-lhe calar as solicitações. Mas você está diante, o tempo todo você tem conectividade com Jesus. Ele fala isso aqui, não sou eu não, tá, gente? Ó. Perdi aqui. Cadê? Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Você não tem que estar presencialmente com ele. Eu só vou pedir se ele aparecer na minha frente. Se ele não aparecer aqui, não vou pedir, não. Pô, como é que eu vou ficar falando, eu não sei se ele está ouvindo. Você não precisa com estar presente. Basta lhe peçamos o dom de ver. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo, que é justamente o que nós estávamos conversando sobre pedir, buscar e bater. Quando você começar a se preocupar, peraí, afinal de contas, o que eu estou pedindo que tem a ver com evolução espiritual? Ou seja, um espírito imortal. Eu sei que eu sou um espírito imortal. Esse corpo físico é só um uniforme de trabalho. O que eu estou pedindo que realmente tem a ver com o desenvolvimento do caminho evolutivo? Porque não tem sentido pedir qualquer coisa que é o contrário ao caminho evolutivo. Não tem o menor sentido. Na verdade, quando você pede e você fica em tempos de aflição, em sensações de aflição, você está educando o seu sentimento. Porque sua própria consciência está reagindo contra você. Você tem um mecanismo de autorregulação o tempo todo. Esse é o que é o grande problema, né, da nossa consciência. Então a vida como um todo, ela nos chama, ela nos conclama, coopera aonde você está. Nossa, não é que eu estou vendo que eu tenho que consertar essa parede? Nossa, eu tenho que fazer esse trabalho. Nossa, eu tenho que fazer aquilo outro. Isso é coisa da vida material inútil, né? Não é inútil. É extremamente importante. É extremamente educativo. Primeiro, com relação à sua boa vontade, de querer se colocar à disposição e fazer algo, além de você mesmo. Então, a vida está sempre nos convidando para isso. O trabalho apela para nós. Por que ele apela? Você não tem como viver bem nesse planeta sem trabalho. E trabalho é tudo, gente, tá? Não é trabalho do regime, de carteira assinada, que não sei o quê. Isso é uma mera coincidência. Trabalho é tudo que a sua consciência deseja produzir o tempo todo. Poxa, mas eu vou lá, trabalho, recebo um salário pequeno. Eu queria trabalhar um pouquinho e receber um salário gigante. Então, você ainda não entendeu o apelo do trabalho.
O apelo do trabalho, ele não está preocupado com recompensa, ele está preocupado com a experiência. Você precisa passar por essa experiência, você precisa adquirir essa experiência. E o mesmo com relação aos dons do conhecimento. Abençoa-nos à luz do conhecimento. Ué, o conhecimento não é meu, não? Não fui eu que adquiri? Ele não é meu, não? Não, não é. Desculpa, mas não é. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas não é. Você, antes de reencarnar nesse planeta, especialmente aqui no Brasil, você não sabia falar português. Você viveu na Europa antiga. Você falava alemão, falava francês, falava outros idiomas. Você não sabia falar português. Se não fosse através do seu espírito guia, te auxiliar toda a sua infância, te auxiliar para você aprender a andar, para você aprender a falar, você não saberia falar. Você foi construído, desenvolvido. Você deve a essas almas que te abençoaram com esses recursos, porque eram deles. Sem as explicações deles, nós não alcançaríamos. Então, também é um exercício de humildade. Mas permanecemos indecisos. Ah, eu tenho que usar esse conhecimento para os outros? Ah, não, vou guardar só para mim. Ah, eu aprendi isso aqui, me deu tanto trabalho para aprender, eu vou explicar facinho para os outros. Eu quero que eles levem 3, 4 anos também se lascando para aprender. Não vou explicar facinho, não. Ué, mas você, às vezes, justamente teve a facilidade de... Você teve a facilidade com aquele conhecimento justamente porque você estava sendo ajudada. E agora você está indeciso em compartilhar o que não é teu? Faz sentido isso? Sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. O que nos compete atingir? Meu Deus, pega todos esses pequeninos recursos que você tem, dinamiza para o próximo com amor. É isso que compete você agir. Poxa, mas eu só sei cuidar de rosa. Poxa, mas eu só sei costurar roupa. Poxa, mas eu só... Não importa, sua consciência já está preparada para o pouco que lhe compete, que você possa agir, mas por amor. E que você faça por amor. E as coisas mais simples da vida, você vai conseguir articular ainda mais fácil por amor. Nós precisamos dessas coisas mais simples, repetitíveis, para podermos agir com amor. Ok? Então, que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, toda a construção divina, com amor e justiça. E possuiremos o necessário, a nossa alegria imortal. Então, gente, o tempo aqui voa. Eu preciso abrir uma nova sala, porque só falta 1 minuto. E de lá nós continuamos, ok? Lá a gente pode fazer uma pausa. Quem quiser fazer perguntas, algum comentário, a gente continua de lá, ok? Vou mandar o link de novo. E aí, quem não tiver o link, vou pedir para outras pessoas também compartilhar. A gente continua de lá. Porque aqui só fica 1 hora, eu preciso mandar mais um link. Então, vamos lá. A gente vai conseguir enxergar melhor, né, a projeção do destino, né, e como a gente deveria estar atuando no destino e nós não estamos, né? Claro que as civilizações antigas, mais sofisticadas que a nossa, escreviam em pergaminhos e enterravam junto, né, que ficou conhecido como Livro dos Mortos. Quando você vai ler o que eles escreviam, eles falavam de hábitos, de situações, e você vai observando que eles estão preocupados em não errar de novo aquilo que eles erraram. Eles sabiam que iam reencarnar. Eles queriam ler de novo aquele texto e falar assim, isso eu não vou errar mais. Eu vou errar numa coisa diferente, mas nisso aqui não vou errar mais. Não é fácil não. É bem complicado, né? A gente ainda tem uma visão estranha sobre isso, mas isso a gente vai ter que conseguir superar. Mas alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Senão eu fico falando aqui igual um doido direto. Alguém? Alguém? Vocês me escutam? Tá tranquilo. Paloma, pode falar. Fica à vontade. Boa noite a todos. Muito prazer em estar de novo de volta aos estudos.
que a gente acabou se afastando um pouco, mas agora eu estou de volta, estou muito contente. Ah, tá bom, seja É, bem-vinda. é muito prazer. A respeito dessa questão de que todo trabalho é importante e que contribui, né, para... Eu acredito assim, que todo trabalho, ele tanto tem a função de, quando você vê pelo lado da doutrina espírita, na ajuda, né, na contribuição, como também na retribuição. Por quê? Eu sempre trabalhei fora, né? Eu trabalhava como esteticista. Então, a minha maca de trabalho era algo assim inacreditável. Eram lições de vida, né? Pessoas diferentes e que muitas das vezes a gente percebia que não precisavam estar ali, mas eram tão carentes de falar, de conversar, e que elas acabavam pagando para beleza, entre aspas, mas que a queria mesmo era conversar, falar. Não tinha esse diálogo em casa, né? E Sim, depois que o meu filho nasceu, eu tive que parar de trabalhar para ficar com ele. Eu sabia que ia ser uma decisão muito difícil na minha vida, porque eu não teria ninguém para poder conduzir ele e eu teria que fazer isso. Demorei até muito tempo para tomar essa decisão e vejo o quanto foi importante eu trabalhar nessa profissão que eu tinha escolhido, né? Que eu tenho nela ainda, mas que como foi bom eu tê-la, porque depois que eu tive meu filho, eu consegui empregar toda aquela vivência de cada ser humano na minha vida. Então, assim, é realmente você vê essa questão de que todo trabalho é importante, e depois eu comecei a sentir, ai meu Deus, estou trabalhando em casa, né? Porque a sociedade ela te cobra isso. É muito complicado, porque assim, o julgamento, o sim. julgar, ele é um julgo para tudo na vida. Tudo. Você só sabe apontar e julgar. Então, quando você se sente nessa situação, né, de que você não está julgando, mas que você está sendo julgado, você começa a observar e a pensar quando você vai apontar o dedo. Não, claro. Porque, né, isso é importante. Eu vejo essa questão que a gente acaba modificando na gente, né? É a evolução que cada um aceita para si, né? E Não, aí com eu vi certeza. o Mas quanto... Pode falar, fazer só um você comentário rápido que você fala. acabou de comentar. Existe um livro Uhum, que eu amo profundamente, um livro chamado Renúncia, diga. um romance espírita. Renúncia! Nossa, maravilhoso! Exato, Renúncia. E você vê aquela alma que Uhum, saiu da estrela de Sírios, ela saiu da estrela de uhum, Sírios com trabalhos extremamente complexos, muito além da nossa capacidade de imaginação, mas aquela estrela Sírios tinha influência com uhum, relação ao nosso Sol aqui. E ela está fazendo um trabalho uhum. extremamente complexo. E no começo do livro, o orientador dela fala: Você tem certeza? Você teve uma dificuldade tão grande, você lutou tanto para alcançar esse recurso, para ter essa capacidade que você tem agora. Você quer largar tudo para voltar para a Terra. Você tem certeza É, disso? Aí ela falou assim: Sim, eu preciso. eu O preciso. Pollux precisa de mim. Você nunca ouviu falar dessa alma. Você não vai ver, você não vai observar algum lugar que montou uma estátua sobre ela. Entendeu? Alcione, você não vai ouvir falar, pô, Alcione, cara, tem uma estátua sobre ela. Nem no movimento espírita você vai ouvir falar dela profundamente. Mas você olha todas as frases, tudo que ela fala o livro inteiro, são lições profundas do exemplo do amor do Cristo, que ela já semeou e cultivou no próprio coração. Mas você não vai observar isso. Então, o que é mais importante? Né? Você alcançar o máximo das capacidades aqui na Terra, dessas coisas transitórias, ou realmente se alavancar para as questões mais complexas da eternidade. É esse o embate que todos nós vamos ter que ter. Mas pode ter certeza, não existe cobrança nenhuma. Deus não está te cobrando isso. Ele vai deixar que você perceba por vontade própria. Ok? Ah, mas a sociedade me cobra porque eu não estou trabalhando, porque eu não estou produzindo, estou só em casa. Às vezes eu estou numa atividade do lar em casa. Às vezes a atividade do lar em casa você rala muito mais
Você trabalha muito mais. Você vai ver até em filme de comédia, desenho de comédia, a pessoa falando: aí, ó, você vai trabalhar, fica lá se divertindo, papeando, fazendo umas coisinhas bobas, enquanto eu tô aqui ralando em casa. E é a mais pura verdade. Ficar em casa é uma ralação danada. Não é brincadeira, não. Então, em tudo há trabalho, em tudo há esmero, em tudo há empenho. E nós temos que reconhecer que esse treinamento desse empenho, de colocar a nossa contribuição, com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa atenção em tudo que nós fazemos, é um exercício de bondade. É um exercício fundamental. Nós não temos experiência em produzir algo para os outros, além de desequilíbrio, destruição e morte. Isso a gente tem bastante experiência. Talvez vocês não, mas eu tenho. Então, o que acontece? A gente quer ter outro tipo de experiência. Essas experiências você não quer mais. Só que você começa a perceber que quando a experiência é para servir o próximo, poxa, eu vou ser escravo? Poxa, eu vou ficar nessa condição que muitos classificam como inferior? Mas Alcione já era superior. Ela não conseguiu os trabalhos dela, sofreu as coisas mais absurdas que você possa imaginar aqui na Terra. Foi cantar na rua para conseguir dinheiro para a mãe que estava adoecida. Então, você olha aquela estrutura e você fala assim, caraca, olha essa alma. Aí quando alguém via reclamar que uma criança estava reagindo assim, assim, assado, olha só essa criança, impertinente, isso, aquilo. Aí ela pega, ela só falava frases impressionantes. Olha só como Deus é bondoso ao colocar um coração revoltado perto de nós, para que possamos contribuir e estimular o amor e o carinho neles. Caraca, da onde essa mulher veio, meu irmão? E não tem uma estátua dela, você não vai escutar falar dela. Você está entendendo? Então as pessoas confundem o que o sistema escolar medieval que nós passamos no sistema escolar das escolas tradicionais aqui da Terra, né? Essas escolas da Terra te ensinam a você competir uns com os outros. O teu próximo é teu inimigo. Você não pode ser o terceiro lugar porque você é o primeiro dos últimos. Então, é um tentando degladiar com o outro. Você não vê mais quase crianças fazendo trabalho coletivo, de harmonização de ambos cooperarem com o mesmo objetivo. Então, tem uma N problemas que a gente foi submetido durante décadas. Às vezes, a encarnação inteira. Você foi condicionada a pensar dessa maneira. Você foi condicionada a aceitar uma forma de vida que é, inclusive, um absurdo. A pessoa vive em sofrimento continuamente. Não, mas, poxa, na escola falou que tinha que ser assim, né? E a pessoa vive, entendeu? Essa realidade. Então, não se sinta assim. Né? Você deve desconstruir esse sentimento. A escola do Consolador Prometido é para desconstruirmos sentimentos tortuosos que nos levam à revolta, à insegurança, à tristeza, à agonia, porque isso não pode ter nada a ver com a boa nova. Como é que você pode ser uma boa notícia? Ó, tem uma boa notícia. Vocês estão enxergando a vida de uma forma diferente. Vocês estão achando que essa encarnação é a mais importante. Que só existe ela, né? Não vai ter outra. Vocês têm 1,5 bilhão de anos que vocês foram criados. 200 mil anos de consciência em desenvolvimento. E estão preocupados com 5 minutos, que é uma encarnação. E tem milhões de encarnações ainda para você experienciar e se desenvolver. Só que você vai ficar presa num ciclo vicioso, num loop perpétuo, se você não conseguir aprender a amar. Agora, você é empurrado até um certo ponto. Depois tem que começar a caminhar com as próprias pernas. É como vamos sair da condição de provas e expiações e regeneração. Quem vai guiar a própria regeneração somos nós mesmos. Não vai ser ninguém, tá? Não é ninguém. Regeneração é buscar o aperfeiçoar por si mesmo. Isso é a essência da regeneração. Ok? Então, não se sinta triste, chateada. Bateu uma tristeza, está sentindo a vida errada. É isso que a gente tem que imaginar. Peraí, eu estou triste com isso. Está sentindo a vida errada. Ah, mas eu queria aquilo. Vai lá, Horus. Bota para fora. Você vai perceber, você vai sentir
O que você está animando dentro do seu mundo íntimo. Porque existem coisas que nós sentimos que nós não temos nem coragem de dizer para nós mesmos. E esse é o momento Horus, de colocarmos em conversação com Deus, através do Cristo. O Cristo é o provedor de tudo aqui da Terra. Ele tem autorização de manipular o fluido cósmico universal. É matéria quinquessencial, é a matéria mais básica que existe, que é o formador de tudo, inclusive de perispírita. Eu tenho um perispírito assim, assado. Alguém construiu ele, você não produz? Você fabrica perispírito? Não. Então a gente tem que se preocupar com isso. A gente não pode ficar com sentimento contrário à vida. Contrário a onde estamos exercendo a nossa consciência. Mas minha vida é tão desprezível, minha vida é tão simples, minha vida é tão isso, tão aquilo. Claro que não. É óbvio que não. Olha Alcione, no livro Renúncia. Renunciou tudo para ajudar Pollux. Antes de reencarnar, ela aparece para o Pollux e fala: Pollux, eu vou te ensinar a amar e servir. Caraca! Pô, tá ensinando a gente até agora. Você lê e relê o livro Renúncia e fica assim: que alma é essa, meu Deus? Como é que ela alcançou essa profundidade? É óbvio que ela continuou estudando. É óbvio que... Porque você fala assim, poxa, não foi no período do Cristo, porque não dá tempo, nem 2000 anos. Aonde ela alcançou isso? Existem outras escolas, outros ensinamentos. Ela continuou aprendendo. E é claro que o Cristo continua animando todos esses princípios, que é o Evangelho de Deus, para todas as almas, para todos os corações. Então não podemos desanimar, ok, gente? Bem, eu tenho que avançar aqui, só tem alguns minutinhos para a gente avançar para o Livro dos Médiuns. Desculpa aí, gente, que eu às vezes fico falando demais. Mais alguém quer falar alguma coisa da página inicial? Não? Então vamos avançar aqui. Só para pontuar onde nós estamos, né? Nós tínhamos iniciado um novo capítulo, já tem um tempo, né? É o capítulo 9, dos lugares assombrados. Como é importante a gente observar isso, como que a nossa mente prega peças e que, na verdade, não é exatamente isso que acontece, né? E ele vem explicando isso no livro dos Médiuns. E só para explicar o seguinte, o item do livro dos Médiuns aqui, 132, ele é seriado, tá, gente? Não é 132 desse capítulo. Esses itens são contínuos, o livro inteiro. Então, estamos nas perguntas que Kardec fez a um espírito mais superior, é claro, né? Em que ele respondeu, afinal de contas, o que um espírito faz ali, por que tem essa mania de chamar de casa mal-assombrada, por isso, por aquilo, os espíritos ficam lá brincando, o que acontece? Afinal de contas, o que atrai esses espíritos ficarem em certos locais? E ele explicou inicialmente que, na verdade, está muito interligado a uma saudade, aos sentimentos e não a situações materiais, né? Se a pessoa tem um sentimento de posse, um sentimento de prisão a ser dono de alguma coisa, também isso aprisiona, com certeza, é um sentimento. Mas só que nesses casos eles também são amparados, ninguém fica prisioneiro de um sentimento sem ajuda, né? Então, 10ª pergunta. Os lugares assombrados, ou chamados assombrados, sempre o são por antigos habitantes deles? Ele responde, sempre não. Às vezes, porquanto, se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, não se preocupará com a sua habitação terrena, tampouco com o seu corpo. Ele não vai para o cemitério e ficar, cadê meu corpo? A pessoa fala assim, o cemitério está cheio de espírita. É onde tem menos espírita. Não tem quase espírito nenhum em cemitério. Ok, gente? Os espíritos que assombram certos lugares, muitas vezes, não têm, para assim procederem, outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia, ou seja, a pessoa tem um sentimento por aquele local, que lhes inspirem determinadas pessoas.
A pessoa naquele local lembrou de um fato, de uma situação que aconteceu naquele passado. Poxa, foi uma experiência tão boa, um sentimento tão bom. Acaba atraindo os espíritos que querem igualmente recordar esse mesmo sentimento. Nós somos antenas parabólicas, né? Estamos sempre capturando e captando. Somos, na verdade, um grande espelho. Estamos sempre criando imagens e captando imagens uns dos outros, né? É como funciona a nossa consciência. Aí tem uma perguntinha aqui, a perguntinha A, dessa mesma pergunta 10, da 10ª pergunta. Podem estabelecer-se num lugar desses com o fito de protegerem uma pessoa ou a própria família? Certamente, se forem espíritos bons. Porém, neste caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. Você não vai nem saber que o espírito estava ali, num processo de proteção, num processo de ajuda, de amparo. Se você for observar toda a historiografia do que André Luiz testemunhou na obra espírita chamada A Vida no Mundo Espiritual, você não vai perceber encarnados percebendo eles ajudando. Em nenhum momento. É uma coisa impressionante. Mas por que não? Porque são espíritos bons, ele não está procurando que alguém dê tapinha nas costas. Isso aí, meu camarada, valeu, hein? Tá vendo? Ó, te ajudei, hein, fera? Ei, você tá vendo que fui eu? Ele não está preocupado com isso. Ele quer exercer a consciência dele em ajudar e amparar, sem receber absolutamente nada em troca. Ah, mas ele não está fazendo isso pensando em Deus, para Deus depois retribuir? Claro que não, ele sabe que não funciona assim. Ele sabe que a manifestação divina aguarda isso dele. E que ele quer estar de prontidão para cada vez servir melhor ao Pai. Esse é um sentimento nato que vamos ter que desenvolver. Que ainda não temos, hein? Ainda não temos. Porque ainda não queremos servir uns aos outros aqui na Terra, nas coisas mais básicas e pueris. As coisas mais básicas e pueris. Ah, isso vai me dar trabalho. Ah, isso vai consumir meu tempo. Ah, se eu estou cansado, vai me cansar isso aqui. E fica um não querendo fazer nada pelo outro. Mas se a gente está assim, mas é por causa do corpo físico. O corpo físico é, sabe? Não tem nada a ver com o corpo físico, não. É vontade mesmo. A nossa vontade, a gente não se observa. Né? Pedir, buscar e bater. O pedir é pedir para se transformar. Se você acha que essa característica não é ruim para você mesmo, você não vai pedir para mudar. Senhor, essa coisa de eu querer sempre me dar bem, me autoproteger e só, sabe, né, tentar levar vantagem para cima de todo mundo, eu não acho isso ruim. E claro que você não vai pedir para se modificar em relação a isso. Você vai pedir para ter mais vantagem ainda. Então, enquanto você não desperta para isso, você não pede para se transformar. É esse que é o grande gargalo. Ah, mas poxa, mas a evolução vai ficar muito lenta, né? Exatamente. Exatamente porque está se arrastando aqui. Nós estamos nos arrastando na evolução espiritual, exatamente por isso. A gente está naquela definição de Chico Xavier, que ele deu sobre o pecado. Perguntaram assim para Chico, como é que você pode explicar para a gente o que é o pecado? Meu filho, o pecado é o seguinte, é igual você estar correndo de um cachorro raivoso. Você corre fugindo dele com toda a sua força. Mas no meio do caminho você pensa, tô dando que esse cachorro me pegue. A definição mais brilhante que essa não existe. Então você é contra, em alguns minutos, essa coisa de só você se dar bem. Só você, né, ficar vivendo para si mesmo, ficar se servindo o tempo todo e todos à sua volta te servindo. Aí o que acontece? Você começa a pensar, não, peraí, eu acho que isso não tem coerência. Eu preciso me transformar com relação a isso. E você vai começar a observar a vida com outros olhos. Caramba, com certeza Deus aguarda aqui minha participação nesse aspecto. Deus aguarda minha participação aqui nesse outro aspecto. Deus aguarda minha contribuição, por vezes do meu silêncio, só limpando o chão e sorrindo para a pessoa que derramou o copo no chão. E falando, isso acontece. Você vai aprender e você vai superar. Aguardando a nossa manifestação sincera de carinho e zelo uns pelos outros. Então, é chocante, com certeza. Então, o espírito desencarnado, ele continua com esses ideais, gente.
eles continuam com esses mesmos ideais, esses trabalhadores que a gente ouviu narrando, né? Eu sei que alguns ainda não perceberam, mas a maioria desses grandes paracletos, esses grandes nomes que estão ali narrados e descritos no livro A Vida no Mundo Maior, aquela coletânea, que também é chamada de coletânea de André Luiz, por alguns, né? A coletânea não é dele, né? A coletânea está narrando a experiência dele, mas está narrando a experiência dos outros também. Ela está narrando a experiência de um grupo que, por incrível que pareça, é citado por Emmanuel, em algum, não me recordo agora onde, desculpa, onde ele comenta que aqueles grupos lá de Corinto, aqueles grupos daquele evangelho ali, aquela coisa, aquele amor profundo que aqueles grupos iniciáticos começaram do cristianismo mais rebuscado ali, né? Mais simples, mais próximos uns dos outros, que são eles. São esses espíritos que estão nessas cidades espirituais, amparando, ajudando, continuando servindo, continuando desenvolvendo a consciência nessa direção, em ganhar experiência, em servir, ajudar, amparar e continuar o trabalho. Tipo, eu sou uma locomotiva a vapor e não paro nunca. E continua, continua. E acreditando no projeto, acreditando que o que o Cristo falou, se empenhe em exercer o bem que você consiga exercer, ele vai crescer. Acredite, dá certo. Eu estou falando que vai dar certo. É promessa do Cristo, né? Então, eu dei uma volta danada aqui de novo, né? Então, sim, certamente, se forem espíritos bons, eles estão ajudando o tempo todo, intuindo pensamentos diferentes. Vai, suporta. Vai, perdoa. Não fique assim, ajudando a colaborar até mesmo com pensamento. E por vezes com algo físico. Manipulando fluidos. Trabalhando fisicamente. Né? Você não pega óleo lubrificante, enfia num cilindro para ele fazer força por você. Você não faz isso? Você não faz isso com o trator? Você não bota fluido no trator para bombear um fluido, para o fluido fazer força? Todo mundo aqui na Terra manipula fluidos o tempo todo. Você, para deixar um fluido, deixar o arroz mais macio, você não bota fluido para dentro do arroz, através de um processo que você chama de cozimento. Não muda nada o alimento, do ponto de vista de essência. O que você faz é colocar água para dentro dele para ele ficar mais macio. Só isso. Se você tivesse outra forma de fazer ele ficar macio, você faria também e comeria. Então a gente não percebe, vocês estão manipulando fluidos o tempo todo. Tudo que está à nossa volta está nos educando para continuarmos exercendo a nossa consciência em todos os níveis. Tudo é aprendizado, tudo é experiência adquirida, ok? Então, sim, quanto mais equilibrado estamos, quanto mais sensato e focado no desenvolvimento de todos nós estamos, mais temos autorizações da nossa presença, até mesmo para ajudar aqueles que nós chamamos que amamos. Eu queria tanto voltar e ajudar Beltrano, Ciclano. Mas você tem que estar bem, né? Tem que estar minimamente equilibrado. Nós observamos isso acontecer com André Luiz, né? Ele precisou estar minimamente equilibrado para conseguir amparar e auxiliar, né? Então vamos lá, gente. 11ª. Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Isso é um conto antigo, né? Que você vai encontrar mais informações na Revista Espírita. Mero conto, extraído de 1000 fatos verdadeiros. Mas é um conto. Ou seja, geralmente é para dar algum tipo de lição, algum tipo de ensino, algum tipo de estratégia de ensino. Mas não deixa de ser um conto. Ok? Será racional temerem-se? Por que ele está falando sobre isso, tá, gente? Da Dama Branca. Porque às vezes você vê o espírito fora do corpo físico, quando você fala, eu tenho mediunidade, eu vi um espírito. Primeiro que você não viu o espírito, né? Ninguém vê espírito. Você vê o perispírito. O espírito não tem forma. O espírito não é matéria. Você não é matéria. Então, o que você reveste fora do corpo físico é chamado perispírito, que a gente já sabe que é a composição física, é o fluido universal. E esse fluido você manipula. Então, ela ou qualquer outro espírito, essa alma
esse espírito se manifestando através de um fenômeno de mediunidade, de vidência, ele tem que aumentar as frequências, né? Aumentar a compactação para que você seja um pouco visível, para que seja visível até mesmo para o médium. Mediunidade gasta energia, gente. Não é nada de graça, não. Tudo gasta energia. Então, para poder ser visível, é claro que ela tem uma indumentária, né? Tem uma vestimenta, o espírito, que às vezes escolhe uma roupa branca, um vestido branco. Qual o problema? Por isso que ele está falando, extraídas de 1000 fatos verdadeiros. Às vezes é fato verdadeiro mesmo. Ele viu uma pessoa passando com vestido branco. E daí? Não pode ser, não? Tem que ser lilás, tem que ser azul. Ah, não, a cor da moda é azul royal. Só devia aparecer espírito de azul royal. Eles não entenderam que a moda aqui agora é azul royal, não é? Então a gente fica com umas coisas meio alucinadas, né, na cabeça e acha que tem como controlar como que o espírito fora do corpo físico vai se apresentar, a aparência física, né? Que o encarnado deveria solicitar cores diferentes. Não é assim que funciona, né, gente? Então, o fenômeno é natural, faz parte da natureza, o fenômeno mediúnico, e o desencarnado vai se manifestar a partir da imagem residual que ele tem de si mesmo. Ninguém se imagina pelado. Todo mundo já se imagina com roupa, porque é o seu hábito diário. Não se preocupe com isso, você automaticamente vai se imaginar com roupa. E também você não vai ficar com essas vergonhas que tem aqui na Terra, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos andar para frente. A questão da dama de branca, né? Da dama branca é nesse sentido, ok? Por isso que ele fala extraído de 1000 fatos verdadeiros. Ou seja, médios realmente observaram e viram, eu vi um vulto assim, assim, assado. Eu vi uma moça jovem com vestido belo, branco. E daí ela quer que seja branco, é? Elas têm essa liberdade de escolher o vestido que bem entender, né? 12ª. Será racional temerem-se, né? Ter temor, ter medo, temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? Será racional? Faz sentido isso? Você tem medo desses lugares? Não. Sim, é um espírito desencarnado respondendo, né? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem se divertir à custa da credulidade e da poltronaria. Poltronaria não vem de poltrona, gente. Poltronaria é covardia, ok? Da credulidade, da poltronaria, covardia dos homens, do que lhes faz mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos e de que, assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. O que está querendo dizer aqui? Olha, tem um grupo que quer realmente se divertir, ele acha engraçado. Caramba, a pessoa tem medo de mim. Ah lá, até me chamou de alma penada, disso, daquilo. A pessoa cai na gargalhada, porque ela sabe que ela não é uma alma penada, ela não sabe que ela não é nada daquilo. Ela sabe que era teu vizinho que desencarnou, entendeu? A custa, e às vezes vai querer se divertir, né? Provocar essa aproximação para se divertir, mas no se divertir no seguinte sentido, de também estimular esse processo para meio que confirmar. Cara, a pessoa tem medo mesmo de mim e a pessoa continua produzindo o fenômeno, entendeu? A custa da credulidade, ou seja, a pessoa crê, a pessoa acredita que é uma alma penada, é isso, é aquilo, um monte de nomes alucinados. E também algumas pessoas, até homens, né? Homem forte, não sei o quê, sou macho, sou aquilo, e de repente ele vira um covarde e sai correndo, com medo de um espírito desencarnado. É nesse sentido que ele quis dizer, tá? Da poltronaria. Do que lhe faz mal, ou seja, se tem alguma coisa que pode fazer mal a ele, ele não vai ter a capacidade de se manter dignamente equilibrado e se manter ativo e não animar um sentimento de covardia. É nisso que ele está querendo dizer, tá? Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos e de que, assim, onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado,
ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. É permitido que esses espíritos conheçam práticas da atualidade. Por exemplo, você está para reencarnar. Vamos supor que todos nós desencarnamos, né? Passou 100 anos, foi todo mundo. A gente não está mais aqui no corpo físico. E aí você descobre que depois, sei lá, você vai reencarnar daqui a 150 anos, 200 anos, você descobre que todo mundo usa um outro tipo de computador, é um outro tipo de celular, uma coisa diferente que você nunca viu na vida. Mas você vai ficar curioso para saber o que é, não? Você não vai lá observar como as pessoas usam? Aí você gosta muito de piano, você não vai lá observar um treinamento de piano? É permitido, você não vai perturbar ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É permitido. Então, esses planos estão entrelaçados. É claro que quando ocorre o fenômeno que as pessoas, nossa, eu vi uma coisa, vi uma manifestação física, ouvi barulho, batidas, não sei o quê, que são espíritos chamados zombeteiros, existe aí uma intromissão, é diferente. Nós não estamos tratando disso, estamos tratando de espíritos que são espíritos que querem realmente aprender, ele quer conhecer, normal, é natural. Então vai acontecer de aproximar espíritos que querem aprender, querem observar como funcionam as coisas, né? Então ele continua, quase sempre eles só assombram certas casas porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. E aí a gente já entendeu o que significa isso. Esse ensejo, essa predisposição para, tem a ver com algum médium na proximidade. Algum médium para fornecer fluidos para que alguma coisa assim aconteça. Então ele observa que tem uma chance, tem uma possibilidade de assim fazê-lo. Aí a pessoa quer testar, poxa, será que eu misturando esse fluido com esse fluido vai explodir? Né? Quando vocês eram crianças, vocês não explodiam as coisas? Né? Você pegava pólvora, você misturava com outra coisa, você não explodia? Bem, eu explodia. Eu queria saber o que acontecia. Pô, se eu misturar álcool com pólvora, com isso e com aquilo, explode mais? Aí, pô, não explodiu. Teve uma reação química antes, o álcool com a pólvora. Então é isso, gente. A gente tem curiosidade. Você nunca tacou fogo em plástico quando era criança? Né? A gente começa brincando com fogo, né? Você quer tacar fogo em sal, você quer tacar fogo em açúcar, porque são cores diferentes que vão surgindo. E por que emite fótons com cores diferentes? Você fica curioso, né? Pô, por que eu taco fogo nisso e sai azul? Por que eu taco fogo nisso e sai verde? Por que a cor não é igual da chama? Eu achava que tinha que ser igual, e não é. Mas quando você vai estudar sobre a teoria do átomo, você vai descompreender que quando há aquela quebra de moléculas, quebra atômica, está ocorrendo aquela reação, há uma liberação de fótons, de cores particulares, àquela frequência que é daquele átomo. Aquelas cores que você está vendo é daquele átomo. Aliás, foi assim que foi construída a tabela periódica. Tacando fogo nas coisas, gente. Ok? Tacando fogo nas coisas, ok? Não foi assim. É curiosidade, você quer entender, né? Quando você torna aquelas moléculas em moléculas mais simples, em átomos mais simples, o que acontece? Você vai ver aquele espectro de luz. Claro que se você conseguir isolar ainda mais esses elementos, eles serem mais puros, aí você vai ver as cores bem características, né? Até do espectro visível, né? E o que é invisível aí só com sensores. Mas é isso, gente. A hora que voa, né? O 13º, como é um pouco mais longo e é um tema um pouco mais polêmico, eu vou deixar para a próxima, tudo bem? Que é a 13A. Tá bom? Vamos parar aqui na 12ª, indo para a 13º, tá bom? Gente, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo entendeu, não entendeu? Alguém? José,